Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando início aos nossos estudos bíblicos do nosso segundo trimestre de 2018. Nós vamos ministrar a nossa aula de número 1. A nossa revista ela traz o seguinte título: Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nossos tempos. É um assunto bastante maravilhoso. Vamos ter aí algumas passagens, algumas lições bastante polêmicas ao longo aí do trimestre, algumas lições que vai requerer bastante de uma atenção voltada para a atualidade, mas esta primeira lição nós vamos estar tratando de um assunto muito maravilhoso, que é sobre a ética cristã. O que é ética cristã? Então, vamos estar durante aí a lição falando sobre este assunto, onde nós vamos tratar da ética cristã e vamos estar falando aí sobre a ética de uma maneira geral, tá certo? Também nós vamos estar falando aí sobre a moral, que são duas palavras bastante parecidas, tá certo? E vamos estar desenvolvendo esses assuntos aí durante a lição. Muito bem. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson, eu já me identifiquei, mas aí no nosso canal no YouTube você vai nos encontrar aí com este nome, Alba Edson Gomes Livramento. Eu sou um dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, e eu dou aula na nossa igreja local. Nossa igreja ela é localizada no Jardim Alvorada, especificamente no setor 6 das Assembleias de Deus do Ministério do Belém. Quero aqui mandar um abraço para o meu pastor Francisco, o meu segundo copastor ali local, irmão Albano, e todos os seus familiares também. Expressar aqui a minha gratidão aqui pelos irmãos que nos ouvem aí, que tem nos inscrito aí no nosso canal, e os nossos alunos da nossa EBD local, que os irmãos possam estar aprendendo, se desprendendo aí da sua atenção, do seu tempo aí do dia a dia, e reservando aí durante a semana aí 10 minutos, eu acredito, por dia, eu acredito que são suficientes para que você possa ter aí um apanhado geral da nossa escola bíblica que nós ministramos aos domingos de manhã. E aí você pode estar indo para a aula preparado para a nossa aula. Muito bem. O nosso texto áureo vai nos dizer o seguinte: texto áureo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. A verdade prática também nos diz o seguinte: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Tá certo? Então, nós temos aqui o nosso texto áureo que
que está nos dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Depois diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, todas as coisas estão disponíveis, mas só porque está ou estão disponíveis, eu devo participá-las. O próprio versículo está dizendo, ele está dizendo que, mas nem todas nos convém, nem todas as coisas convêm. Aquilo que não edifica é porque não convém. São lícitas, está disponíveis, mas não convém. A verdade prática está dizendo que as Escrituras ensinam que o que convém à virtude do bem-estar cristão em sociedade. Então, isso é ética que nós vamos estarmos estudando. Que as Escrituras ensinam. Ensinam o que? Ensinam o que convém à virtude do bem-estar cristão, da convivência em sociedade. Isso as Escrituras nos ensinam. E é destes assuntos que nós vamos estarmos desenvolvendo aqui na nossa lição de hoje. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Não vou estar lendo, conforme aí nosso costume das nossas apresentações, supondo que os amados irmãos já tenham lido. Se isso não aconteceu, aconselho você fazer agora, dá uma pausa aí no seu vídeo aí e faça a leitura bíblica, porque ela é o assunto, a lição é com base na leitura bíblica. E por esse motivo é indispensável que leamos a leitura bíblica em classe. Muito bem. A lição ela tem um objetivo geral. Na verdade, ela provém de 3 objetivos específicos, mas nós colocamos aí apenas o objetivo geral. O objetivo geral da nossa lição é apresentar o conceito e os fundamentos da ética cristã. Então, ao longo da lição, nós vamos estarmos apresentando, eu vou estar apresentando o conceito e os fundamentos da ética cristã. Tá certo? Muito bem. E o nosso o comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista, doutor em teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Tá certo? Então, é um homem gabaritado, de bastante capacidade, aí não só teológica, mas também de bagagem para ministrar, e um homem também inspirado por Deus através das Escrituras Sagradas. Por esse motivo, aqui nós temos aqui uma lição de bastante aprofundamento aí no assunto da nossa aula de hoje. Muito bem. O comentário do professor, que
estarei lendo, que é o mesmo que está na Bíblia, tá certo? Apenas com algumas pequenas modificações que acabei fazendo, mas é o seguinte, o nosso comentário é o seguinte: para se ter uma abrangência do conteúdo que desenvolveremos nestes 3 meses, é importante conhecer as ideologias que predominam o século XXI. Por isso, procure pesquisar os seguintes temas: relativismo, materialismo, pós-modernismo. Entretanto, esses assuntos permitirá que você tenha um ou uma, tá certo? Por um esqueleto, estrutura, armação, esboço e preparo seguro para compreender a atualidade do tema deste trimestre. Valores cristãos enfrentando as questões morais de nossos tempos. Muito bem. Então, o comentarista, né, da nossa lição está aqui nos instruindo que tenhamos como professor ou professora, ou até mesmo você aluno, né, estudioso da palavra de Deus, para que nós desenvolveremos uma aula prestativa. Nós precisamos levarmos para os nossos alunos um trabalho bem feito, tá certo? Um trabalho que irá abranger um conteúdo onde devemos pesquisar ideologias que têm predominado o presente século, o século XXI, tá certo? E por esse motivo ele recomenda que nós devemos buscarmos estudarmos os assuntos sobre relativismo, sobre materialismo e pós-modernismo. E para termos esses estudos, desses 3 itens na qual mencionamos, nós temos que desenvolver esse assunto permitindo uma montagem de bom entendimento na estrutura de cada aula. Uma estrutura, uma armação, um esboço, ou seja, um preparo, um esqueleto geral do texto de cada aula, para que isso seja bastante compreendido pelos nossos alunos, tá certo? Então, esse é o assunto que o comentarista, tá certo? O pastor Douglas Batista nos recomenda que venhamos a fazer este preparo, este apanhado geral, para que os nossos alunos tenham, para que os nossos alunos fiquem seguros para compreender os temas, compreender as aulas que vamos estarmos apresentando durante esse trimestre, tá certo? Então, esse é o plano. Este é o plano de aula na qual nós devemos, ao longo das nossas aulas, né, das nossas aulas, que são 13 aulas neste trimestre, tá certo? São 13 aulas, então ao longo de cada aula nós devemos trazer estes assuntos de uma abrangência com o seu desenvolvimento bastante compreendido aí para os nossos alunos. Muito bem.
Então, a nossa introdução nos diz o seguinte: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Estudar ética. Ética cristã e ética secular. Tá? Então, estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e condutas. Aonde? Na sociedade. Na sociedade em que vivemos. Na sociedade em que estamos no dia a dia. Na igreja, no nosso trabalho, com as pessoas nas ruas, com os vizinhos, tá certo? Com as pessoas que nos procuram. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu tenho uma coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu acho que neste ponto, eles, não só neste, mas em todos os outros, mas neste ponto específico, eles nos ensinaram muito bem. Não só eu, como 9 irmãos que eu tenho. Onde o meu pai e a minha mãe é que batia nessa tecla mais, porque o convívio nosso maior era com minha mãe durante no dia a dia, porque meu pai ficava mais para buscar o sustento para a família. Então a gente via o nosso pai praticamente só à noite, né? Ou muitas das vezes passando muito tempo, porque meu pai ficava mais no mundão aí, buscando o sustento para a nossa família, que a gente era bastante pobres e precisavam, meu pai tinha que estar correndo atrás do sustento. E a minha mãe dizia o seguinte, ela dizia: filhos, nós devemos ser tratar todas as pessoas bem, independente delas gostar de nós ou não. Temos que tratar bem. E a minha mãe não é crente. A minha mãe não lia a Bíblia, mas ela tinha esse tratamento para nós. Então, o tratar bem, o relacionamento deve ser aperfeiçoado para uma boa conduta em sociedade. Independente de que sociedade você está. Você tem que ser bem com teu vizinho, independente dele gostar de você ou não. Você tem que ser bem. Agora, ser bem com ele não quer dizer que você vai ficar todos os dias na casa dele, ou passar na frente da casa dele e dar um alô para poder dar um bom dia. Não é isso. Ser bem é você não ter a mania, como muitos têm, de provocar a desavença, provocar a ira. Está certo? Então, é isso, uma boa convivência. E aí então, isso é ética, é uma ética secular. Isso é uma ética secular. Por quê? Porque essa ética secular, ela não é exigida só para cristão, não. Ela é um relacionamento de conduta para toda a sociedade. Embora muitos não aprendem, mas é. Muito bem. E a ética cristã, ela desenvolve de uma maneira separadamente disso. Tem como eixo a palavra de Deus e revela a revelação divina imutável. Aqui sim, aqui está separando. A ética cristã tem como eixo a palavra de Deus,
a revelação divina e imutável. Aí nós vamos estarmos vendo durante a lição essas separações. É fundamentada, a ética secular é fundamentada em valores materialistas e relativistas. A ética secular é fundamentada em valores materialistas e relativistas. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernismo, ou seja, os conceitos pós-modernos, relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Tá certo? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam tudo, tudo é relativo, inclusive as doutrinas cristãs. Então, vivemos nessa época onde relativizam tudo. É relevante identificarmos, ou seja, é importante, é indispensável identificarmos os fundamentos cristãos a fim, ou seja, para aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus perante a sociedade, ou seja, fazer a diferença. Fazer a diferença. Este é o resumo desse parágrafo. Este é o resumo desse parágrafo. Uma época que os conceitos relativizam tudo é relativo, inclusive a doutrina cristã. Hoje a gente ouve muitas coisas, em muitos lugares, onde uns dizem, pastor, mas hoje não é mais assim, não é mais assim. Como não é mais assim? Como não é mais assim? Como não é mais assim se está dizendo aqui, ética cristã e ética secular. O que é ética cristã? Tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Tá certo? A relação divina que não muda. Não muda. Então, se não muda, por que o relativismo? Porque nós estamos vivendo uma época que tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, é relevante, ou seja, é importantíssimo identificarmos os fundamentos cristãos, ou seja, sermos diferentes diante dessa sociedade que relativizam tudo. Sermos diferentes diante de uma sociedade que relativizam tudo. Muito bem. Até aqui, tá certo? Ainda temos aqui o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. A nossa lição aí está até o versículo 14, mas acrescentei aqui o versículo 15, onde ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele continua no versículo 14 dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada ou situada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte, porque a luz não deixa ficar escondida. Versículo 15. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do arqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Tá certo? Então, o versículo de número 13 ao 15 de capítulo 5 de Mateus
está dizendo o que nós acabamos de falar aqui no nosso resumo, no nosso parágrafo da leitura aí. Onde há uma sociedade que relativizam tudo, mas os que são sal da terra e luz do mundo precisam fazer essa diferença. Essa é a diferença que aqueles que salgam a terra e aqueles que iluminam o mundo precisam ser diferentes. Não podemos relativizar tudo, tá certo? Essas imagens aí mostrando aí o que é o sal. É esta imagem aí sobre sal e luz nos mostra uma visão ampla da terra e a luz a luz no raiar do sol, dos céus, tá certo? E aí a candeia e o sal, na qual tem o seu tempero, tem a sua importância na sociedade. O cristão, ele tem que representar o sal e representar a luz, tá? Fazendo a diferença para o mundo relativo, o mundo relativista, o mundo onde tudo é relativo. Muito bem, até aqui chegamos na a nossa introdução, né? Gastamos um pouquinho mais de tempo aí para estar falando aí da nossa introdução, mas é importante porque é mais ou menos o desenvolvimento da nossa aula. O nosso primeiro tópico, e nós vamos falar sobre o conceito da ética cristã. E no nosso primeiro tópico ele foi dividido em 4 subtópicos, tá? Onde nós vamos tratar, no nosso primeiro subtópico aí, vamos tratar sobre a definição geral. Segundo subtópico, ética e moral. Terceiro subtópico, ética cristã. Observe aí que a ética e moral está separada da ética cristã, foi o que nós comentamos agora há pouco. E nós vamos, neste tópico aqui, estarmos desenvolvendo essas duas diferenças, ou seja, a diferença entre uma e a outra. E o nosso quarto subtópico, vamos falar sobre os princípios da ética cristã. Tá certo? Muito bem. Definição geral. Na definição geral diz o seguinte, acompanha aí na sua aula, na sua revista. Na definição geral, nós estamos dizendo o seguinte: sua origem no vocábulo grego ethos, que significa costume ou hábito. Significa costume ou hábito. Tá? Na visão geral sobre ética, costume ou hábito. E do latim, o termo usado se corresponde a mos, ou seja, moral. Então, falando da ética e da moral. No sentido de norma ou regra. Sentido de norma ou regra. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimo, ou seja, parece que um parece o outro, tá? Então vamos falar aí um pouco da moral, segundo subtópico aí. Moral e ética. Olha, moral e ética. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Então, filosoficamente, perante a ciência, a ética e a moral, ela é entendida desta maneira. Ela é adotada, é uma matéria ou uma área que irá investigar os fundamentos da moral. Os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Então, dependendo da sociedade, nós vamos estar falando aí sobre essa ética e moral.
Muito bem. Por definição, nós podemos dizer que a ética é o conjunto de princípios e valores que o indivíduo utiliza para decidir as 3 grandes questões da vida: quero, devo e posso. Tá? Então, por definição, a ética é um conjunto de valores que faz essas perguntas para o indivíduo. Ele ou pelo menos deveria fazer essas perguntas para o indivíduo, quando isso vem ao seu encontro, né? Quando alguma coisa vem ao seu encontro. Eu quero, devo e posso. Então eu quero, eu devo e eu posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, é uma definição aí para a nossa meditação aí na nossa aula. Tá certo? Olha, por consequente, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. A moral, por consequente, a moral, ela refere-se ao comportamento social. Comportamento social em relação às regras estabelecidas. Vamos ver o que é isso. Olha, por consequente, a moral refere-se ao comportamento social, às regras estabelecidas. O que é isso? Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Então, quer dizer que a moral ela vai depender da cultura de um povo. Ela muda de lugar para lugar perante a sociedade. Ela vai ser desenvolvida, vai depender da referência, ou seja, da autoridade para servir de fundamento. Então podemos dizer que a moral, olha, a moral é regulação dos valores e comportamento considerado legítimo por uma determinada sociedade, um povo, uma região, tradição cultural, etc. Fenômeno social particular, sem o compromisso com a universalidade. Então, depende de um padrão de um povo, é a moral. Ou seja, aquilo que é moral para mim pode ser imoral para outro. Então, depende do convívio, depende da região na qual vivemos. Isso quando se trata de moral. No convívio secular, isso é ética e moral. Nós não estamos falando da ética cristã e moral cristã. Nós estamos falando da ética e da moral de uma maneira em geral, que ela é compreendida dependendo da sociedade, da autoridade, dos fundamentos padronizados de conduta de uma sociedade, de um lugar para outro, de um país para outro, de um estado para outro. No geral, a moral seria isso. Agora, e quando tratamos da ética cristã, nosso tópico 3 aí, quando tratamos da ética cristã, então agora muda, porque eu não dependo de uma sociedade, eu não dependo de um lugar, eu não dependo de um povo,
Olha o que diz a ética cristã. Diz o seguinte: tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do compromisso cristão, ou seja, a retidão do comportamento cristão. Então aqui é diferente, aqui tem um padrão. Tem um padrão. Ó, o fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Tá? O fundamento são as escrituras sagradas. Ou seja, a escritura sagrada é a bússola ou a orientação, a identidade do cristão. Por isso, sua natureza não se altera, nem se relativiza. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Então, a ética cristã não desassocia da moral e dos bons costumes. Olha, tá vendo essas duas fotos aí, representando aí uma juventude, tá, comportada, uma juventude onde estão em estilo de vida e conduta cristã. Ó, conduta cristã, comportamento pregam mais que palavras. Então, o comportamento ele é testemunho mais do que a palavra, tá? Então, essa é a ética cristã, tá? Os princípios da ética cristã, o nosso quarto tópico. Olha, o Deus Trino é santo e imutável. O princípio da ética cristã. Quando a ética e a moral secular ela relativiza e depende de um estado ou de um lugar ou de um povo para a conduta social de uma sociedade, a ética cristã não. Os princípios da ética cristã é fundamentada nas escrituras, né, sagradas. Ela é fundamentada nas escrituras sagradas. E ela tem como base o Deus Trino e Santo que não muda. Tá? Ele se revelou nas sagradas escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Plenamente inspirada por Deus. Plenamente inspirada por Deus. Espera só um minuto. É que eu